livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 8. Pois que julga-se coisa incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém. E havendo recebido o poder dos principais, dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. E quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. E enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Sobre o que, indo então a Damasco, com poder e comissão dos principais dos sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: quem és, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para que lhes abrir os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados, e sorte entre os santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Antes, anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia, e aos gentios que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Amém? Se Deus, irmãos, deteu, parou um homem tão terrível, quanto mais coisas pequenas como perseguições pequenas, né? Às vezes pessoas estão reclamando, né? Porque tem alguém perseguindo, tem alguém falando mal. Imagina esse homem que matava os cristãos santos, os encerrava na prisão e os obrigava a blasfemar. Deus não deteve ele, porque também ele era um escolhido de Deus. E Deus não vai deter coisas menores, irmãos. Como diz a palavra, né? Sou eu Deus de perto e não também de longe. Há alguma coisa impossível para o Senhor? Né? Certamente a igreja orava a respeito daquela perseguição. Alguns padeceram, nem todos padeceram na mão de Saulo, mas o Senhor o deteve em determinado momento, e ali o Senhor parou tudo na sua vida. É interessante que a voz do Senhor, não é? Quando soou aos ouvidos dele, ele logo disse, né? Quem és tu, Senhor? Logo o homem para, né, irmãos? Para com as suas obras e o coração é transformado, porque Deus tem poder. É igual Saul quando saiu da presença de Samuel. Samuel disse que quando ele virasse ali o seu rosto, seu coração seria outro, e assim foi. Irmãos, nós vemos que o apóstolo Paulo foi designado para pregar entre os gentios. Segundo ele mesmo relatou, que o Senhor o enviou, o preparou para ser ministro do Senhor, para falar das coisas entre os gentios, principalmente entre os gentios. Deus daria a ele muito entendimento, e ele padeceria muito por essa causa. E foi por ele que Deus trouxe o Santo Evangelho, a palavra de Deus até nós. Mas nessa palavra, irmãos, nós vemos que muitas pessoas que estão até perseguindo, pode ser um escolhido de Deus, que mais tarde Deus vai convertê-lo, vai transformar a sua vida. E nós sabemos que isso tem acontecido ao longo dos anos. Muitas pessoas que eram perseguidoras, eram contrárias às coisas de Deus, né? Hoje estão testificando, falando, estão pregando, anunciando a palavra do Senhor. Quantos
não é? Perseguiram o cristão, jogaram pedra, blasfemaram, xingaram, fizeram outras coisas terríveis, e hoje estão servindo ao Senhor, não é? Então, nós devemos estar sempre orando para que Deus venha libertar essas pessoas, aqueles que estão fora, não é? Mas, irmãos, que maravilha, como Deus faz as coisas, né? Muda de repente o quadro. Assim, na vida daqueles cristãos que estavam sendo perseguidos, houve grande alegria, porque o principal que estava causando mal a eles se tornou do lado deles. Imagina, irmãos, de repente uma situação tão terrível na vida dos irmãos ou nas nossas vidas, alguém, né, que se levanta tão terrivelmente, torna-se aquela pessoa principal a favor dos irmãos. Mas Deus faz isso. Deus faz coisas impossíveis ao homem, porque para Deus nada é impossível. Eu fico imaginando, irmãos, a alegria que houve entre os irmãos daquela época, aqueles irmãos sofrendo, alguns foram mortos, alguns estavam presos, não é? Outros perderam até seus bens, tiveram que mudar, porque a perseguição era muito grande. Paulo não estava sozinho, ele tinha homens com ele, os soldados do templo, né? Tinha carta, estava todo preparado, todo calçado para fazer o que quisesse dos santos. Mas foi até um certo momento, porque Deus tinha um plano que ninguém sabia, nem ele e nem os cristãos da época. Assim, nós também, irmãos, lembramos do livro de Esther, o homem que podia dar ordem, mandar, desmandar, não é? Aquele homem que era o rei, que tinha autoridade para mandar matar, mandar prender, mandar soltar, de repente se encontrava aquele homem nas mãos de um outro homem que queria destruir os judeus, não é? Amã. No entanto, Deus diz aqui na sua palavra que o Senhor mudou a maldição em bênção, não é? Porque no dia que esperavam colocar a mão nos judeus, sucedeu o contrário, não é? Deus então ali trabalhou para que aquela maldição, aquele mal cessasse, e a bênção ficasse do lado do seu povo e a maldição do lado dos ímpios. Aqui também nós percebemos que os principais estavam felizes, estavam alegres, porque Paulo era suficiente para causar um dano terrível no meio dos cristãos. E justamente aquele homem mais terrível, que estava fazendo coisas terríveis, Deus tinha um plano com ele. Nós sabemos que o Senhor permitiu alguns morrerem, serem presos, tudo para propósito do Senhor, não é, irmãos? Nós não entendemos por que o Senhor entregou os santos na mão de Saulo, né, por algum tempo. Mas, na verdade, o Senhor estava atento ao seu povo. Ele não ia entregar todos, não é? Mas somente alguns, para ficar de testemunho também que aqueles que faleceram, foram presos, deram um bom testemunho, não voltaram atrás, mesmo sendo presos, mesmo padecendo. Para o apóstolo Paulo também isso foi importante, porque enquanto ele prendia e ele dava o voto aos que o matavam, ele também observava que aquelas pessoas não redavam o pé da sua fé, o que certamente ficou no seu coração, e ele fez o mesmo depois, né? Seguindo o exemplo daqueles irmãos, talvez com menos conhecimento, com menos ímpeto do que ele era um homem impetuoso, um homem assim, corajoso, e enquanto ele via aqueles cristãos morrerem, sendo presos, aquilo ficava no seu coração, com certeza, né? E certamente serviu de testemunho. Às vezes nós percebemos que algum sofrimento na vida de alguns irmãos serve de testemunho para outros que um dia vão se converter. Muitas vezes pessoas até mesmo que nos fazem mal, não é? Mais tarde vão se converter por ver a nossa segurança, por ver a nossa fé. Imagina que a palavra de Deus diz assim: não vingais a vós mesmo. Por quê? Enquanto você está padecendo, alguém está se edificando na tua aflição. Mas se você vacila, aquela pessoa que estava contando, vendo a tua firmeza, esperando você ficar firme, esperando ser fiel até a morte, igual no filme, né? Claro, isso foi no filme, aquele filme John Hus. As pessoas estavam postando se ele ia ser queimado ou não, se ele ia aguentar, se ele ia voltar atrás, mas ele foi até o final, né? Então, alguém estava postando que ele não ia até o final, né? Mas aquilo ali serviu de testemunho, que homens e mulheres preferiram entregar os seus corpos à morte, mas nunca abandonar a fé em Jesus Cristo, né? E isso serviu assim
experiência também para o apóstolo Paulo, porque ele viu e também viveu. Mais tarde ele foi chicoteado, ele foi apedrejado, né? Bateram nele, o prenderam, o deixaram à míngua, os irmãos esqueceram dele, passou fome, passou necessidade. Então tudo isso não fez com que ele voltasse para trás. Por isso ele escreveu: quem nos separará do amor de Cristo? A fome, a nudez, o frio, a distância. Ele mesmo experimentou todas essas coisas, por isso ele falou. Se ele falou, porque ele experimentou isso. Ele experimentou que o amor de Deus é maior do que a necessidade. Se uma pessoa tem uma necessidade, se ele ama Deus, não é? E ele sabe que Deus o ama, jamais ele vai blasfemar, vai abandonar, porque ele está passando uma situação difícil, né? E nem vai atribuir a Deus culpa alguma, igual fez Jó. A Bíblia diz que ele não atribuiu a Deus culpa alguma, né? Antes, ele só queria saber por que ele estava padecendo. Mas Deus só falou, deu a entender para ele mais tarde, que tudo que estava certo, das coisas que estavam sucedendo na sua vida, tudo estava perfeito, né? Já talvez não sabia que o seu testemunho iria edificar muita gente no futuro, né? No tempo dos apóstolos, né? No nosso tempo, em vários tempos, né? Desde aquelas épocas até hoje, né? Como tem edificado quem lê o livro de Jó e vê a sua firmeza, né? Às vezes se sente até diminuído por estar passando uma provinha desse tamanho e está achando que, irmão, não estou aguentando, estou passando uma prova. Às vezes eu fico olhando alguns irmãos falar por aí, né? Não, estou numa luta. Que luta, gente? A gente pode estar cansado, pode estar assim um pouco, não é, desanimado, mas luta igual os irmãos do passado sofreram, ou igual alguns irmãos de alguns outros países estão sofrendo, não dá para se comparar, não é? Nós achamos, porque não estamos acostumados, né? Achamos que o que nós padecemos é coisa muito ruim. Mas, na verdade, os apóstolos padeceram muito mais, né? A graça de Deus foi muito grande sobre eles, né? Hoje eu estava... Foi aqui mesmo que eu passei o dia hoje, botando os parafusos aí desses bancos. Eu estava orando ao Senhor sobre a época difícil que está por vir, né? Já está começando a faltar alguns remédios. Então vai vir época aí, irmãos, que vai acabar esse negócio de irmão sair correndo para pegar carro para ir para o hospital, ir para a UPA. Trata de ficar dentro de casa e possuir o joelho, porque vai faltar muita coisa. Aquele que arriscar ir para uma UPA dessa vai ficar o dia todo e outro dia e não vai conseguir nada, vai morrer por lá. Então eu estava falando para o Senhor: manifesta o teu poder, as curas divinas, Senhor, por intermédio daqueles teus filhos, teus servos, que o Senhor tem preparado para esse fim, né? Aí eu estava orando sobre isso, né? Falei outras coisas. Aí quando eu abri a palavra: e estes sinais seguirão os que crerem. Expulsarão os demônios, por amor sobre os enfermos curarão. Aí eu senti assim, Deus assim, falando, né? A respeito das épocas difíceis, quando vier, Ele vai manifestar o seu poder na vida daqueles que creem. Agora, os irmãos têm que seguir o que nós estamos orientando. Quando chegar a época, esquece que nós pregamos e sai uns doidos por aí, que está passando uma dorzinha aqui, vai lá para não sei para onde, vai enfrentar a fila, aí chega no final, não tem remédio, não tem isso, tem aquilo, você vai para casa e volta para casa com a dor. Vai para o joelho, vai para os pés do Senhor, vai buscar os irmãos, vai reunir com os irmãos, vamos clamar, vamos chorar, vamos suplicar. É assim que vai ser, né? Mas, irmão, aqui está então a palavra do Senhor. Deus é poderoso para mudar, repreender o inimigo, para transformar o inimigo e mudá-lo para amigo, como o Senhor fez aqui para o apóstolo. Eu fico imaginando a alegria daqueles irmãos, né? Quanta alegria eles tiveram de saber que aquele que os perseguia agora estava do lado deles, né? Talvez alguns até duvidaram, se é o quê? Não pode ser. Mas, na verdade, né, testificaram, viram que o Senhor tinha transformado. Até mesmo Ananias, quando o Senhor mandou orar por ele, por Saulo, Ananias retrucou, falando: Senhor, mas Senhor, esse homem tem feito tanta coisa terrível. Vai, Ananias. Ele não sabia que Deus já tinha preparado, tinha feito tudo. É isso que Deus faz, né, irmãos? Então, nós vamos orar? Amém.